Salve galera, na área para analisar mais uma boa vitória do Vasco na temporada, dessa vez diante do Boa Vista por 4-1 pelo Campeonato Carioca. Mas antes da gente prosseguir, dedo nesse like aí embaixo para apoiar esse trabalho, compartilhe o conteúdo em grupos de zap e vamos juntos numa só direção. Bom, e deu Vasco mais uma vez, galera. Em São Januário, o Vasco não tomou conhecimento do Boa Vista e conseguiu um importante triunfo na briga por um lugar ao sol nas semifinais do Campeonato Carioca. A equipe do Barbieri ocupa agora a terceira colocação com 17 pontos e tem contra o seu principal rival no domingo a chance de aumentar a distância para os times de baixo e confirmar a sua evolução contra uma equipe do mesmo patamar. Óbvio que o fato de encarar um adversário frágil pode mascarar alguns problemas. Mas se a gente for levar em conta tempos atrás, que mesmo contra rivais limitados o Vasco não jogava um futebol assim tão convincente como está jogando hoje, fica assim uma pontinha de esperança de que o trabalho pode sim criar frutos mais à frente. No jogo de hoje deu para se perceber alguns pontos positivos que apontam uma evolução do Vasco. O time está mais entrosado, sabendo construir uma vitória segura contra os times considerados pequenos e que muitas vezes pregam alguns sustos nos grandes. E o mais importante, vai se criando uma identidade, né? A equipe do Barbieri hoje é uma equipe onde os laterais são agressivos e funcionam como pontas e ajudando demais na construção de jogadas. Por hora, as laterais do Vasco estão bem servidas e os jogadores estão conseguindo traduzir em campo a importância de uma transição ofensiva. O Vasco hoje conseguiu, mais uma vez, dominar a partida. É bem verdade que foi surpreendido com o gol no início do segundo tempo, onde o Boa Vista diminuiu o placar, né? E tentou se engraçar, mas logo depois prevaleceu a superioridade técnica em campo e a boa colocação dos jogadores do Vasco em duas jogadas decisivas, né? O gol do Pumita Rodrigues, né? E a presença diária do Pedro Raul, que voltou a se movimentar bem, muitas vezes dando assistência e sendo decisivo, abrindo o placar e fechando o placar, né? Bem diferente da partida contra o Trem, onde o atacante perdeu uma penca considerável de gols. Outra coisa interessante é a evolução do Alex Teixeira nas mãos do Barbieri. Ele parece outro jogador, nem sombra daquele atleta que disputou o restante da Série B ano passado. Vai para cima, pisa na área, constrói jogadas, está com um bom entrosamento com o Pedro Raul e a galera lá da frente. E muitas vezes é decisivo, como foi hoje no segundo gol do Vasco, acreditando até o fim da jogada. Apesar de ontem as notícias apontarem aí que o Nenê poderia entrar desde o início, era meio óbvio, né? Que na cabeça do Barbieri, hoje o titular ainda é o Alex Teixeira. Ele está vendo essa evolução do jogador. O Nenê hoje é um reserva para o Alex. Não se pode errar fazendo os dois jogarem juntos desde o início, como aconteceu ano passado. Me arrisco a dizer que o Vasco ganhou uma boa peça para a temporada através do Alex Teixeira. Não estava muito esperançoso com ele, até pelo futebol apresentado no ano passado, por não ter feito uma pré-temporada, né, junto com o atual grupo. Mas, ao que parece, o jogador está focado, abraçou as ideias do Barbieri e vai sendo, sim, uma peça importante nessa engrenagem. Mas nem tudo são flores, galera. Claro, né? O Vasco ainda é um time em formação e tem as suas deficiências que ficam mais nítidas. Evoluiu bem ofensivamente, mas na parte defensiva, no tocante à organização, ainda carece de mais atenção. O gol de hoje do Boa Vista resume que a marcação ainda apresenta falhas e precisa sim ser corrigida para que em jogos grandes contra equipes do mesmo nível que o Vasco, esse tipo de situação não aconteça. O próprio jogo contra o Fluminense provou isso. O Vasco dominou, não conseguiu traduzir em gols as chances criadas e na segunda etapa, em duas bobeiras, acabou entregando o pato. Mas é isso, o Vasco é um time hoje que se propõe a jogar, trocar passes. Isso muitas vezes exige uma maior atenção, uma maior concentração do sistema defensivo e uma rápida recomposição, né? Não há lugar para bobeiras e desatenção. Acredito que o Barbieri está vendo isso e vai tentar corrigir essa deficiência já para o clássico que está por vir. Mas é importante que aconteça essas coisas agora para que se tenha a consciência exata de que, apesar do bom início, ainda tem muita coisa a ser consertada e a evoluir. Enfim, de qualquer forma, mais uma boa atuação do Vasco, a cada jogo vai assimilando as ideias que o Barbieri tem para o elenco. É um time que a todo instante tenta buscar o gol e se apoia muito nessa transição ofensiva dos laterais para chegar na área adversária. Mas precisa ter mais atenção na parte defensiva, né? Os jogos que estão por vir vão dar essa dimensão. Mas que fique bem claro, né? Os elogios de hoje não invalidam as críticas de amanhã. A gente aqui tenta analisar jogo por jogo e a evolução do que está sendo propondo, né? Óbvio, o time ainda
está em formação, o Vasco ainda tem carências e que vão ficar evidenciadas ao longo dos jogos. Mas é importante ressaltar que mais reforços precisam chegar para encorpar mais esse elenco e dar ao Barbieri mais peças para que ele possa, mudar uma partida. Ainda mais num campeonato como é o Brasileirão que está por vir. Ali vai ser pedreira atrás de pedreira. Mas é isso, meus amigos. Agora esperar domingo chegar para o grande clássico contra o rival. E você tá animado, tá confiante que o Vasco está no caminho certo? O que tá bom e o que precisa melhorar? Comente aí embaixo do vídeo, participe. Bom, tô indo nessa, amanhã tô de volta com mais notícias do Vascão. A você, meu muito obrigado e até lá.